O médium realizou curas inúmeras. Foi também indicado e julgado por crimes de estupro. Se ele realmente realizou tais curas com o auxílio da espiritualidade, como pode essa espiritualidade ter permanecido por tantos anos, décadas, se utilizando deste médium que, entre uma cura e outra, abusava de mulheres selecionadas? A pergunta que me foi feita é: os fins justificam os meios? A espiritualidade não poderia ter cessado a mediunidade dele a fim de que ele deixasse de abusar e, porventura, mudasse de comportamento? A espiritualidade que participou das curas seria sempre de elevação espiritual? Eu só vou aproveitar, Jorge, porque essa pergunta ela foi feita a partir de uma pergunta que foi feita para a internauta que nos escreveu e ela não soube responder. Aí ele escreveu para a gente para você ajudar ela a poder ter um entendimento sobre isso. A mediunidade, ela não é uma faculdade santa. A mediunidade é um sentido a mais que o ser humano possui. A mediunidade é como uma faca. A faca corta para curar, mas pode cortar para matar. Depende do que especificamente? Depende da vontade do homem. Então, a mediunidade, na verdade, ela não é um atributo de espírito superior. Eu posso ter médiuns educados e posso ter médiuns deseducados. Eu posso ter médiuns que usam a mediunidade para fazer o bem e posso ter médiuns para fazer o mal. Eu poderia estender essa pergunta: como pode uma pessoa ter mediunidade e utilizar essa mediunidade para fazer o mal para as pessoas? E aí, juntar todo o resto da pergunta nisso aí. Então, a mediunidade, ela é um atributo do homem, mas ela não é um atributo das almas sublimadas. E um segundo ponto que a gente tem que ver é que isso não é uma questão só de médium, mas dos espíritos também. Porque o mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual não é espírita. Eu vou encontrar espíritas budistas, católicos, protestantes, espíritos de todas as ordens, inclusive espíritos perversos. Almas perversas, que podem, por exemplo, estar ao lado desse indivíduo porque esses espíritos têm a mesma perturbação sexual. Então, eles assodam o médium para que ele tenha esse tipo de comportamento, mas eles também, intelectualmente, são capazes de promover cura. Então, essas entidades, que não são entidades superiores, utilizam-se do médium para todos os seus interesses, para terem cada vez mais visibilidade e também realizarem os seus interesses sexuais através do médium. Eu posso ter entidades verdadeiramente perversas, inteligentes e maus, que querem a queda do médium e, por isso, promovem curas, mas, ao mesmo tempo, gargalham ao conduzi-lo na direção do equívoco. Essas entidades, elas não têm o desequilíbrio, não são entidades afins que possuem o desequilíbrio do sexo e que estão ligadas a esse médium por uma questão de afinidade. Não, são entidades perversas. Eu quero ver ele cair. Eu quero ver ele se desgraçar. Então, se aproxima do médium, estimula com que ele realize essas curas, e até as curas funcionam, e também estimulam a sexualidade desregrada e gargalham de suas quedas. E existe ainda a possibilidade de que tudo seja, após esse processo de perturbação, não mais um trabalho espiritual. Eu posso estar diante de um trabalho mistificador.
Eu posso ter alguém que até uma certa etapa da sua história foi médium, mas a partir do momento em que ele enveredou pelo caminho do desequilíbrio, da vaidade, do orgulho, sei lá do que, o médium, então, acabou perdendo a companhia dos espíritos benfeitores e agora ele está agindo sozinho, mistificando, acreditando, de repente ou não, que está sendo secundado pelos espíritos. Então, essas possibilidades pode-se ter. Espíritos não espíritas comandando o trabalho mediúnico por perversidade ou por afinidade e desequilíbrio, ou ainda uma mistificação. E aí você vai me perguntar, e por que os bons espíritos não fecharam a mediunidade dele? Por que o mentor permitiu que isso acontecesse? Por conta do livre-arbítrio que a criatura tem. Nós temos o direito de nos comprometer. Não há pessoas que retiram a própria vida. Não há pessoas que assassinam outras pessoas. O livre-arbítrio dos homens é um atributo que nós possuímos. E determinadas criaturas, quando elas se enveredam por determinados caminhos, elas têm condição de assumir os compromissos espirituais do que fazem. Então, elas ficam entregues à sua própria vontade. E aí os mentores, às vezes, tentam ajudar, conexão desfeita, os espíritos tentam orientar, não dá ouvidos, está fascinado por determinadas entidades que iludem a realidade para essas pessoas e arrastam esses indivíduos para experiências profundamente infelizes. É o que nós vamos ver nos fenômenos de fanatismo religioso, nos fenômenos de fascinação, em que os mentores tentam acessar, mas o indivíduo está absolutamente teleguiado por entidades perturbadoras, que assumem o controle da mediunidade dele, não são entidades espíritas, e realizam um conjunto de atos, derrubando efetivamente muitos companheiros que poderiam ter feito um trabalho maravilhoso, se mantivessem dentro daquilo que o Evangelho preconiza.